Israel está em guerra contra o Hamas desde o ano passado. Uma guerra que já dura 6 meses. E o que parecia, né, ser uma guerra contida lá na faixa de Gaza, agora tá ganhando então novos contornos e se expandindo para o Oriente Médio. O futuro parece ser meio incerto, mas as ameaças e os ataques diretos parecem estar se iniciando. No vídeo de hoje a gente vai então explorar as opções do Irã, caso ele queira então ferir militarmente Israel. Da mesma forma, a gente vai explorar depois as opções de Israel para mitigar essa potencial ameaça iraniana. Não deixe de acompanhar então o Voz Armada para você também poder ver como seria uma resposta a um ataque de Israel. Olá! Eu sou Bárbara Martinelli e seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que fala sobre geopolítica, militarismo e também relações internacionais, analisando as complexidades do mundo e trazendo cenários baseados na realidade, onde as possibilidades que o futuro parece então nos mostrar podem garantir o nosso presente. Não deixe de curtir, compartilhar e se você gosta do meu trabalho, se inscreva aqui no canal e também considere virar um membro do Voz Armada. Não é de hoje que a gente sabe que o Irã e Israel são rivais pela sobrevivência de uma determinada visão de mundo, sendo um desses atores um rival bastante perigoso. O regime iraniano vê Israel como um concorrente regional determinado a minar o seu sistema revolucionário e a sua tentativa, então, de expansão para o restante do Oriente Médio. Já Israel vê o Irã como seu principal desafio de segurança, colocando graves desafios estratégicos e ideológicos ao Estado judeu. No sábado, vivenciamos o Irã ultrapassando, então, uma linha com que fez que a história fosse escrita na nossa frente. O Irã atacou o território de Israel enquanto Estado, abrindo caminho, então, para uma guerra que poderá se tornar regional, caso as tensões continuem, então, nessa crescente. Bom, vamos então ao nosso tema, né, específico desse vídeo. O Irã, ele possui várias, então, possibilidades de atacar, né, Israel, já que seus ataques, eles muito possivelmente não ocorrerão apenas de forma direta, até porque a distância de território do Irã para Israel é grande. O Irã pode, portanto, fazer o que tem feito há anos e canalizar fundos e armas para os seus representantes proxy, como o Hezbollah. Ou seja, muito possivelmente o Irã, caso ele queira engajar nessa guerra regional, ele não vai entrar sozinho, ele vai mobilizar outras frentes e esses atores por procuração, que ao longo dos anos ele foi armando e treinando para fazer então um ataque em conjunto. Ou ele pode até mesmo tentar coagir ou incitar também até mesmo outros países a juntarem-se a ele contra Israel, ou seja, ele poderia mobilizar, além desses atores proxy, também países. Vamos lá! Para atacar diretamente Israel, o Irã tem de passar pelo Iraque e também pela Síria. A Turquia não é uma opção de rota muito viável, uma vez que a Turquia é uma potência regional e ela é membro da OTAN. Então, provavelmente, poderia impedir qualquer incursão no seu espaço aéreo por conta própria. O Iraque, por outro lado, tornou-se bastante amigo do Irã, desde a queda, então, lá do Saddam Hussein em 2003. O governo iraquiano é hoje dominado por muçulmanos xiitas, semelhantes ao Irã e refletindo a população xiita em geral. O Irã também se tornou o maior parceiro comercial do Iraque. A população xiita de Gaza é predominantemente muçulmana sunita, mas isso não impediu o governo iraquiano de condenar as ações de Israel. O mundo muçulmano vem antes do mundo ocidental. Vamos lá. O líder xiita iraquiano, ele vai apelar à ação dos estados muçulmanos para se unirem e também para frearem então as operações de Israel. Não existem quaisquer relações diplomáticas estabelecidas entre o Iraque e Israel. E, inclusive, lá em 2012, o primeiro-ministro iraquiano disse que o Iraque quer relações com todos os países, menos Israel. E, para comprovar isso, no ano passado, o parlamento iraquiano aprovou um projeto de lei que proíbe normalizar as relações com Israel. Não temos certeza, né, se o Iraque participaria de forma direta contra Israel, visto que uma possibilidade aberta do Iraque entrar nesse confronto, então, vai fazer com que os Estados Unidos pressione muito em conjunto, né, com outros aliados de forma geopolítica o Iraque. Entretanto, nós não podemos descartar, né, por completo essa possibilidade. Como a gente viu lá no sábado, o Iraque permitiu que o armamento iraniano cruzasse o seu céu, comprovando que o Iraque faz e vai fazer muito provavelmente uma vista grossa
para os ataques então vindos do Irã. O Iraque também possui várias dezenas de aviões de combate que são bastante úteis, bem como dúzias de sistemas de defesa aérea Panzer comprados lá da Rússia. Embora o Irã ele possua um maior estoque de armamento, nas vias terrestres e marítimas, se a gente comparar com Israel e seu estoque, Israel possui superioridade aérea. Então uma ajuda do Iraque não seria nada mal. Outro país que poderia entrar nesse conflito seria a Síria. A gente viu lá no sábado que a Síria ela vai seguir os passos do Iraque e vai permitir que o armamento iraniano cruze o seu céu. A Síria hoje é um país arruinado pela guerra, mas ela ainda possui um regime político. E esse regime político é bastante alinhado com o Irã e simpatiza bastante com o regime iraniano, tornando então esse país um possível candidato a participar de forma direta do conflito. Como vimos, Israel lá no sábado conseguiu se defender de forma bastante consistente e precisa contra os ataques cometidos pelo Irã. Embora seja verdade que não havia elemento surpresa no ataque. O ataque ele foi avisado para a inteligência lá dos Estados Unidos pelo próprio Irã com 72 horas de antecedência. Fora isso, como a gente sabe, o território iraniano é bastante distante do território israelense. Então, mesmo que não tivesse tido todo esse aviso com vários dias de antecedência, a gente também poderia ver esse ataque saindo lá do Irã antes, já que demora muito então para os drones, para os mísseis chegarem então até o território de Israel. Por isso mesmo, é improvável que qualquer avião que o Irã conseguisse reunir para atravessar uma distância tão grande conseguisse fazer algo muito significativo. Muito provavelmente esses aviões iam ser abatidos. A distância envolvida é muito grande para os combatentes iranianos sequer chegarem lá no território de Israel, pelo menos dessa forma direta, O Irã, ele tem cerca de 2 ou 3 aviões tanque operacionais. Poderia ajudar algumas dezenas de F-4 a atravessar. Outros aviões seriam de pouca ajuda quando se trata de uma entrega de bombas. A utilização de munições isoladas, como por exemplo mísseis de cruzeiro lançados no ar, seria uma aposta talvez mais segura para o Irã. E até outros tipos, como o Su-24, foram observados como possibilidades de uso de armas. Para tentar atingir Israel, o Irã vai precisar combinar várias táticas diferentes e implementá-las possivelmente todas em simultâneo, como o uso dos mísseis, dos foguetes, capacidade naval e também atividade terrorista e mais próximas do território de Israel. O Irã tem 2 tipos de mísseis hoje que possibilitam atingir então Israel, que é o Shihab-3, com alcance potencial de 1.450 km, e o Seijil, com uma capacidade de atingir 2.000 km de distância, suficiente então para poder alcançar Israel. Bom, hoje a gente não tem uma informação 100% precisa, nem tão pouco muito confiável a respeito desses estoques de mísseis do Irã, mas a gente teve a fonte de inteligência lá dos Estados Unidos indicando mais ou menos que o Irã teria cerca de 3.000 mísseis balísticos, com alcances variados e inclusive dentro desse estoque nós teríamos esses 2 últimos citados que tem então esse potencial de alcance mais distante. Você tá gostando desse vídeo, de saber como seria então essa possibilidade de ataque iraniano contra Israel? Quais seriam, então, as formas territoriais, ou seja, países que ele precisa mobilizar, que estão em territórios, então, mais próximos de Israel? Não deixe, então, de conhecer a Academia de Estudos Globais. Lá eu vou fornecer todo um caminho teórico para que você, então, possa aprender mais sobre geopolítica, sobre relações internacionais e militarismo. A gente vai ter tudo isso sendo bastante explorado lá na nossa Academia de Estudos Globais. A gente vai ter uma formação mesmo em geopolítica, inclusive a gente vai ter a aplicação prática da geopolítica, porque não adianta a gente ver só a teoria, embora ela seja muito importante para a gente entender conceitos, palavras mobilizadas pelos líderes, mas a gente tem que também aplicar as teorias, as terminologias, para a gente ver como isso vai se refletir então no mundo real. Não deixe então de acessar a Academia de Estudos Globais, ela está na descrição desse vídeo, e fazer então parte da
Academia de Estudos Globais e ter aulas comigo. Vamos voltar então ao nosso vídeo. Itens tecnológicos adicionados para aumentar a precisão, manobra e a taxa de seção transversal são possíveis de serem feitos nesses mísseis. O Irã usa essas técnicas, inclusive, nos seus mísseis mais recentes, como o da família Khorramshahr. Mas isso torna um míssil bastante caro. Então é bastante possível, a gente pode trabalhar com essa via de possibilidade, que eles produzam esses mísseis num número mais reduzido. Bom, como a gente viu, a combinação de Israel com vários outros países e ainda a distância, né, em relação ao Irã faz com que o uso desses mísseis pela parte iraniana seja melhor interceptado. Então, somente utilizar os mísseis, somente utilizar os drones dessa distância zona toda não seria uma boa para o Irã. Em teoria, o que poderia ter um efeito melhor de ataque seria se o Irã conseguisse levar um grande número de mísseis, um grande número de foguetes, de drones kamikaze para países mais próximos de Israel. E aí sim, de lá, lançar um grande número a partir deles. Ou seja, lançar diretamente da Síria, lançar diretamente do Líbano. Como a gente viu, a Síria é bastante próxima do Irã. Inclusive, as suas forças armadas foram ajudadas pelo país no passado, lá na Guerra da Síria. As armas, muito provavelmente, conseguem, então, chegar na Síria a partir do Iraque. Há uma grande possibilidade também do Irã mobilizar suas milícias xiitas da região para coordenar esses ataques. O Hezbollah, lá do Líbano, provavelmente receberia também bastante armamento, bastante munição, para possibilitar, então, aumentar o estoque do Hezbollah, que já é bastante robusto, mas possibilitando com mais armas, com mais mísseis e mais foguetes, fazer realmente um ataque para tentar desgastar, então, esse sistema de defesa aéreo de Israel, né? Então, isso muito provavelmente escalaria a guerra de uma forma, assim, sem precedentes. Além, então, do envio de todo esse armamento, além, então, da mobilização desses atores proxy na Síria e no Líbano, o Irã ainda poderia fazer mais uma coisa. Ele ainda por cima poderia enviar as suas próprias forças militares para um desses dois países, ou até mesmo para os dois. Isso poderia, inclusive, motivar Israel a tentar uma invasão do Líbano e até mesmo da Síria em simultâneo, ou pelo menos tentar alguma incursão limitada, já que uma invasão total deixaria o seu país muito exposto a outras frentes de ataque iranianas, como os Houthis lá do Iêmen, a Jihad Islâmica, que está presente então na Cisjordânia e também na faixa de Gaza, as milícias xiitas do Iraque e as milícias que estão surgindo na Jordânia. Se Israel for muito pressionado a fazer isso, nós podemos observar que será muito difícil obter sucesso em alguma dessas operações. Isso vai poder, então, isso vai levar, na verdade, a exposição do país muito fortemente e vai levar também ao escalonamento dessa guerra, que vai trazer sérios desafios de defesa para Israel. É por isso que Israel pode não ser tão rápido a enviar tropas terrestres e talvez inicialmente tentasse simplesmente combater os drones com as suas defesas aéreas e usar o poder aéreo para procurar e destruir os lançadores desses drones, desses mísseis e foguetes. Ainda temos como possibilidade de resposta iraniana o emprego, então, de técnicas extremistas contra alvos israelenses no exterior. Eu acredito, inclusive, que caso a gente avance para um cenário mais extremo como esse que eu estou desenhando, né, todos esses eventos eles ocorreriam em simultâneo, ok? Bom, ao longo de muitos anos, as forças da Guarda Revolucionária lá dos Quds iraniana desenvolveu a capacidade de realizar vários ataques extremistas em todo o mundo. A gente teve, por exemplo, os ataques lá em Buenos Aires, em 92 e 94, contra a Embaixada de Israel e o Centro Judaico, todos eles atribuídos, então, à Guarda Revolucionária. Tanto a onda de ataques também contra diplomatas israelenses em 2012, a tentativa também de matar um embaixador saudita nos Estados Unidos, todos eles feitos pela Guarda Revolucionária. Vários estudiosos, eles alertam que a resposta ao ataque ao Irã
também então pode incluir esses alvos israelenses e ocidentais, ou seja, o Irã iria também mobilizar seus outros grupos que estão então espalhados ao redor do mundo por células menores para começar então a buscar esses alvos israelenses, tanto alvos mais oficiais como uma embaixada, como também alvos de nível ocidental, ou seja, aliados que poderiam vir a apoiar Israel. Estaríamos nós nos direcionando para esse cenário? E se sim, como é que Israel poderia lidar com tantas forças distintas? Nós vamos ver isso em nosso próximo vídeo sobre, então, como Israel poderia atacar o Irã. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Voz Armada. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e, claro, se inscreva no meu canal. Eu também faço parte do canal Alta Linguagem e estou presente lá toda semana fazendo várias análises então internacionais a partir das 5 da tarde. Eu também estou lá no canal Danúzio Neto aos domingos e muito em breve vou trazer uma super surpresinha também lá no canal do Danúzio Neto. Então não deixe também de conhecer esses outros 2 canais. Muito obrigada por assistir. Tchau!